O Evangelho de hoje quer despertar em nós a certeza de que a vida venceu. Diante de um túmulo vazio, Deus então nos convida a deixar para trás o medo, a dor, a desesperança, para então acreditar no impossível. A cena que iremos acompanhar das mulheres indo ao sepulcro simboliza nossas buscas, nossos caminhos escuros. Mas é lá, naquele lugar de aparente fim, que nasce um novo começo. A pergunta dos anjos, por que buscais entre os mortos aquele que vive? É um grito à nossa alma. Pare de buscar sentido onde só há ruínas. Jesus está vivo. Isso muda tudo. Ele cumpre o que prometeu, mesmo quando o coração vacila. Então, o Evangelho de hoje, queridos, é essencial porque não nos mostra apenas a ressurreição de Jesus, mas também o renascimento da nossa fé. Nos lembra que Deus é especialista em recomeços e que mesmo quando tudo parece perdido, a pedra pode ser removida. E então a vida pode florescer novamente. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este sábado, dia 19 de abril de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículos do 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, este Evangelho de hoje nos mostra uma cena impactante, que se olharmos atentamente também mudará a nossa vida. As mulheres fiéis, corajosas, vão ao sepulcro levando perfumes, como era de costume da época. É um gesto, queridos, de amor, de cuidado mesmo depois da morte. Mas algo acontece que muda tudo. A pedra está removida, o corpo não está ali. Então surge a pergunta também que ecoa até nós hoje.
Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ah, queridos, essa pergunta feita por anjos não é apenas uma informação, é um choque, um despertar. Ela precisa então ser feita também a nós, em nossos túmulos interiores. Porque quantas vezes buscamos vida onde só há morte, segurança onde só há engano, amor onde há apenas ilusão. E a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. Este trecho então nos mostra que ela não foi anunciada com fogos, nem em praça pública, mas no silêncio da madrugada. Há um grupo de mulheres que, mesmo sem compreender tudo, amavam profundamente. E isso já nos ensina algo muito importante. Que a fé verdadeira não nasce da certeza absoluta, mas da fidelidade que insiste em caminhar mesmo quando tudo parece escuro. O Evangelho, então, queridos, nos revela algo essencial. Deus age no silêncio, na ausência, no vazio do túmulo. Às vezes, o que interpretamos como abandono é, na verdade, o início de uma nova criação. Veja as mulheres. Elas não encontraram o corpo de Jesus. E isso as desconcertou, sim. Mas esse desconcerto é necessário, porque a fé não se baseia em provas físicas, mas na lembrança da promessa. Ele ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou. Os anjos, queridos, não apresentam um novo discurso, mas relembram aquilo que Jesus já havia dito. E aqui está uma lição profunda. Muitas vezes não precisamos de novas revelações, mas de recordar com o coração aquilo que o Senhor já nos disse. A palavra que ouvimos tantas vezes, talvez na infância, nas missas, nos encontros religiosos, nas orações, pode se tornar luz exatamente quando tudo parece perdido. E o que as mulheres, após essa experiência, fizeram? Correm para anunciar. Elas não guardam para si a revelação. E isso, queridos, deve nos provocar. O que temos feito com as experiências que Deus nos permite viver? Quantas vezes silenciamos o que deveríamos anunciar? Quantas vezes nos tornamos túmulos calados quando fomos chamados para ser trombetas da ressurreição? E sabe, queridos, há algo ainda mais humano, mais impactante neste Evangelho. Os apóstolos, ao ouvirem as mulheres, acham tudo desvario. Sim, eles duvidam. E isso nos lembra que a fé, mesmo nos mais próximos de Jesus, também enfrenta o ceticismo. A dúvida não é pecado. Ela pode se tornar, sim, um terreno fértil para o crescimento, de levar a buscar ainda algo mais profundo. Veja Pedro. Pedro então se levanta, ele corre até o túmulo. Ele vê os lençóis e volta admirado. Aqui há algo valioso, porque Pedro ainda não vê o ressuscitado, mas já começa a se mover. A admiração, queridos, é o início da fé. Às vezes nós não entendemos tudo, isso é natural, mas podemos nos deixar tocar, nos colocar em movimento. Agora voltemos os olhos para nossas vidas. Quantos de nós estão presos em túmulos emocionais? Relacionamentos fracassados, vícios, ressentimentos, medos, muita ansiedade. Quantas vezes ouvimos a voz da fé nos chamar para fora, mas o que acontece? Escolhemos permanecer onde tudo está escuro. O túmulo até pode parecer confortável quando já desistimos de esperar. Mas o Evangelho de hoje vem para nos sacudir. Ele vive. A morte não tem a última palavra. Essa passagem, queridos, também fala da importância da memória espiritual. Veja as mulheres. Elas só compreendem o que viram quando se lembram das palavras de Jesus. Agora, e você?
Você se lembra das promessas que Deus já te fez? Ou se esqueceu porque a dor foi mais alta? Por isso, queridos, precisamos resgatar a lembrança de que o Senhor nos disse, tudo o que Ele já nos disse. A memória da fé é o antídoto contra a desesperança. Mas claro, nos dias de hoje, com tantas notícias tristes, com tanta correria, é fácil acreditar que tudo está perdido. Por isso hoje o Evangelho nos grita, Ele ressuscitou. A ressurreição não é apenas um fato do passado, é um convite presente e Deus está dizendo: onde você só vê morte, eu posso gerar vida. Onde você só vê ruínas, eu posso construir algo novo. Mas é preciso fé. É uma fé verdadeira, uma fé que se manifesta na decisão de continuar amando, servindo, anunciando mesmo quando os olhos não veem e o coração hesita. Por isso, com muito carinho e respeito, deixo hoje esse puxão de orelha. Você que precisa desse chacoalhão. Pare de visitar os túmulos que já deviam estar lacrados. Pare de buscar esperança onde só há desilusão. E escute, Ele vive, Ele está aqui. E esta Páscoa, queridos, seja mais do que uma data. Seja um chamado para levantar, correr como Pedro, anunciar como as mulheres, admirar-se e lembrar-se do que Jesus já falou. O túmulo está vazio. E o nosso coração também pode estar cheio de vida nova. Amém? Hoje, então, se aproprie desta palavra, desta frase também, coloque logo abaixo nos comentários, mas que venha aí do fundo do seu coração. Jesus ressuscitou. Ele vive. Ó Senhor Jesus, hoje, neste momento em que recordamos o amanhecer da ressurreição, estamos aqui sim com o nosso coração apertado, mas cheio de esperança. Tu venceste a morte, tu quebraste as correntes da escuridão. O túmulo está vazio, sim. Agora a vida, essa brilhou para sempre. E quantas vezes, Senhor, nós também fomos como aquelas mulheres caminhando em direção ao sepulcro com medo, com lágrimas, com perfumes para embalsamar as dores que carregamos. Mas hoje Tua palavra nos lembra. Essa palavra, Senhor, nos alcança. Porque buscas entre os mortos aquele que vive. Nós não queremos mais, Senhor, buscar vida onde não existe. Não queremos mais insistir em caminhos que nos afastam da luz. Queremos lembrar das Tuas promessas, queremos nos levantar, então correr como Pedro. Queremos anunciar com coragem, como Maria Madalena e as outras mulheres. Então tira de nós, Senhor, todo esse medo de crer de novo. Restaura nossa memória espiritual. Lembra-nos do que disseste em cada momento difícil, para que nossa fé não se abale. Ensina-nos a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Escolhemos, Senhor, acreditar. Sim, escolhemos acreditar na Tua ressurreição. Escolhemos viver como quem foi salvo, como quem tem esperança, como quem já viu o sol nascer depois da longa noite. Então, Senhor, ressuscita em nós aquilo que já estava morto, restaura nossa alma e, se preciso for, sacode nosso coração, até que possamos compreender que Tu estás vivo. Amém.